Bom, de volta aqui com a nossa aula, só um detalhe aí que eu esqueci de só botar, que a gente vai precisar dessa parte. Toda vez que a gente fala de um insert, um update, a gente está falando de um post, tá? Esses já são conceitos de RESTful, então para quem não sabe, basta fazer o meu curso que tem aqui no canal de Node, Express e MongoDB, ali eu ensino ali uns conceitos legais aí de RESTful para vocês. Então aqui ele vai ser, no caso, um funcionário que vai adicionar funcionário. Tá? Isso é importante até para poder deixar documentado tudo direitinho, né? Para poder as pessoas entenderem o que a gente está fazendo aí. Beleza? Bom, vamos agora fazer o seguinte: nós vamos agora trabalhar com a parte do front-end, tá? Interpretar isso aqui que nós desenvolvemos da parte do back-end para o front-end. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Muito simples, deixa eu só dar um minimizarzinho aqui e pronto. Veja como é que fica mais organizado o código, né? Legal. Vamos aqui só fechar isso aqui. Vamos aqui vir aqui em AngularJS App, funcionário, service. O que nós vamos fazer aqui? Deixa eu só documentar isso aqui, que no caso a gente está fazendo o seguinte. Isso aqui é um método responsável por listar todos os funcionários. No caso é um serviço, né? E agora a gente vai fazer no caso, o do insert, tá? Deixa eu só... Beleza. Bom, vamos lá. Aqui nós vamos fazer o seguinte, será um método responsável, né? Por adicionar funcionário. Na verdade, isso aqui não seria nenhum método, isso aqui é um serviço, né? Create. Então vamos botar aqui this, ponto. Aí eu vou botar aqui adicionar funcionário, tá? Igual a function, funcionário. Né? Porque a gente vai precisar desse parâmetro aí. Aí entra uma questão um pouco diferente do que a gente fez daqui de cima, né? Como vocês podem ver. Nós vamos precisar do HTTP, por isso que nós declaramos aqui um HTTP, tá? Então, novamente aí, nós vamos botar aqui um var request, tá? Dentro desse request, o que ele vai ter? Ele vai ter o HTTP, tá? E esse HTTP vai ter os seguintes parâmetros. Ele vai ter, no caso, deixa eu só voltar aqui. Ele vai ter um método, que no caso, o método que a gente vai estar usando é um post, tá? Se fosse, por exemplo, um atualizar, seria um put, né? A URL, que a gente precisa passar, a URL, que no caso vai ser funcionário e adicionar funcionário. Mas, Glaucio, de onde você está tirando essa URL? Simples, lá do controller. Deixa eu só voltar aqui. Aqui. Ok? Beleza. Voltando. Opa, não aqui, nem aqui. Aqui. Depois da URL, eu preciso gravar essas informações. Então, preciso passar os dados do funcionário. Tá? Como a gente está lidando aqui com... Você pode notar que ele precisa ter um retorno, né? Então, eu preciso retornar esse request aqui. Beleza? Feito aí nosso serviço. Tá? Agora, tá feito o nosso front-end? Não. Agora eu preciso fazer com que o que nós desenvolvemos aqui no controller, né, na parte do back-end, reflita no front-end. Então a gente vai lá aqui na solution e vamos abrir aqui o controller. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos, justamente agora, criar o nosso
Deixa eu só minimizar isso aqui. Excelente. Isso aqui é... Deixa eu só documentar isso aqui para não ficar confuso. Método responsável por carregar todas as propriedades, né, do funcionário. Beleza. Agora nós vamos criar um método responsável por adicionar cada propriedade de um novo funcionário. Beleza. Então, o que a gente precisa, né? A gente vai criar aí um scope. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Eu vou chamar de adicionar funcionário. Uma function. Beleza. Dentro desse scope, eu vou precisar criar uma figura do funcionário. Então, para isso, por que acontece? O computador é burro, então a gente precisa dizer para ele, olha, dentro do adicionar funcionário existe um funcionário. Então, a gente vai criar ali um funcionário, que ele vai ter as seguintes propriedades, né? Vai ter o funcionário ID, que no caso ele vai ter, no caso, esse scope aqui, como eu já expliquei para vocês. No Angular, as declarações o armazenamento de uma variável é dentro de um scope, tá? Então, preciso botar aqui. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, né? Funcionário ID, tal, funcionário ID. Entra aí os conceitos de orientação, né? Mas assim, não vou nem falar isso, senão vai criar polêmica aqui. Mas assim, eu preciso usar o scope. Bom, aí nome, scope, nome, aí vai e-mail, scope, e-mail, depois departamento, scope, departamento, vou ficar parado de digitar, e cargo, scope, ponto, cargo. Beleza. Criei a figura do funcionário, tá? Ou seja, quando ele fizer, né, chegar aqui, né, aí ele vai vir aqui, né, tá vendo essa variávelzinha aqui, ó, aí depois ele vai vir para cá, né, e eu vou depurar com vocês para vocês verem como é que funciona. Tanto que se a gente jogar aqui, ó, o mouse aqui, ó, no funcionário, vocês vão ver que a gente criou um corpo, né? Criou um funcionário. Né? Tanto que ele não está sendo usado, mas a gente vai começar a usar ele agora. Bom, feito isso, a gente precisa justamente pegar essas informações aqui, que no caso são essas aqui, né? E essas informações aqui e armazenar em algum lugar. Então, para isso, a gente vai botar assim, vamos criar uma outra variável chamada adicionar infos, tá? Vamos chamar o funcionário service, tá? Ponto. Dentro de funcionário service, nós temos um métodozinho ali, né, chamado adicionar funcionário. Então, a gente vai usar ele aí, tá? Que dentro dele tem um parâmetro, que no caso é funcionário. Tanto que, ó, se eu vir aqui, ó, ele cai lá... Ah, tá, eu criei um funcionário service, que no caso, se eu... Deixa eu só voltar aqui. Já faz um tempinho que eu não estou programando esse projeto. A gente acaba... Aí, no caso, se a gente clicar aqui, ó, ele vai lá... Deixa eu ver...
adicionar funcionário. Não, tá certo. Não é agora que ele vai até o até o service, no caso, né? Não é um momento ainda. Bom, feito isso, nós vamos pegar essa variável aqui, que é no caso o adicionar infos, né? Ponto .zen, uma function de, para chamar de data. Aí nós vamos fazer o seguinte: se d.data.success, ou seja, se os dados forem gravados com sucesso, então ele vai precisar carregar os dados que já estão listados, que já estão gravados lá na base de dados e dar um alert, no caso, né, para o funcionário adicionado com sucesso. Tá? E a gente vai criar depois aqui. Agora não, daqui a pouco. Só vamos por partes. Caso não grave, a gente vai jogar um alert aqui. Dizer que funcionário não adicionado. Vou botar aqui um ponto e vírgula. Beleza. Tá? E caso dê algum problema no banco, deixa eu ver aqui, porque deixa eu só botar tudo numa mesma sentença para a gente economizar linha, para comer um pouco de linha também, né? Se der algum problema, né, no caso, né, deixa eu ver aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos chamar uma function, tá? Que às vezes o problema é na base de dados, né? Então a gente vai botar aqui, ó, erro ocorrido ao tentar adicionar um novo funcionário. Beleza. Deixa eu só puxar para cá. Agora sim tá certinho. Tá? Tá, gravei. Agora eu quero limpar os dados ali, né? Porque às vezes você adiciona, né? Vem aquela mensagenzinha bonita, opa, gravou a informação aqui para mim, mas fica lá contido, né? Os dados do cliente. Eu quero limpar esses dados, né? Então é simples, tá? Vamos fazer o seguinte: nós vamos vir aqui, vamos criar uma outra variável, vamos chamar ela de limpar dados, tá? E simples, nós vamos chamar aqui, deixa eu só, eu não consigo pegar tudo, não. Vou fazer o seguinte, vamos pegar aqui. Não, vou fazer o seguinte, espera aí, deixa eu só ver se eu começar a otimizar um pouco mais do meu tempo aqui. Eu vou, opa, deixa eu só botar um Alt aqui. Isso aqui eu tô fazendo com Alt, tá? Aí depois a gente faz assim, ó, scope, ponto. Aí eu dou um ESC, aí eu vou botar aqui, ó, funcionário ID, igual a, opa, 2 pontos. Aí depois vem nome, também aqui, e-mail, beleza. Depois departamento, ok também, e cargo também, e tá feito aí o nosso código, que inclusive não está indentado, agora tá teimando de não ficar indentado. Beleza? Esse alert ele vai ser bem feio, tá? Mas depois eu vou tentar melhorar ele usando aí o Toaster. Não sei se quando eu baixo
Senão a gente depois faz umas mudançazinhas aí. Depois a gente faz um teste, porque tem um toaster, depois eu mostro para vocês o que é, mas deixa por enquanto assim, depois a gente melhora conforme a gente for mexendo no código, tá? Bom, tá feita aí, tá? A parte aí do front, né? Que a gente está fazendo aqui, né? Só revisando aqui. A gente criou aí um método para poder adicionar um funcionário. Aqui eu crio um corpo do funcionário, tá? Onde ele contém o ID, o nome, o e-mail, o departamento, o cargo. Aí eu criei um adicionar info justamente para poder que no caso ele vai ser responsável por pegar isso aqui tudo, tá? É relacionado a isso aqui. Aí ele vai lá na funcionário controle para poder salvar, né, os dados, né? Aí depois a gente criou aqui a lógica para isso. A gente usou aqui o adicionarinfos.then, onde se os dados, né, forem com sucesso, né, a gente primeiro carrega os dados dos funcionários que já estão gravados lá na base de dados e dá um aviso de que foi gravado com sucesso. Inclusive, a gente vai botar aqui, depois que for gravar, a gente vai retornar esse método aqui, tá? No caso, a gente tem que botar aqui um scope, né? Não pode ser assim. Tem que ser scope.limpar. Depois que gravou, ele vai limpar os dados. Se não gravou, vai dizer, né, funcionário não adicionado, ou se der algum outro problema na base de dados, ele vai dizer, olha, erro ocorrido ao tentar adicionar um novo funcionário. Aí depois nós criamos aqui um método para poder limpar os campos, né? Que inclusive, deixa eu só botar logo a observação aqui. Limpar os campos após inserir os dados no DB, tá? Não estou dizendo que eu estou apagando os dados no DB, tá? Estou limpando as fields, no caso, os campos, tá? Aí a gente chama aqui, cria um novo métodozinho, né? Que é o limpar dados. Aí a gente chama cada variável, né? E põe nada aqui dentro, né? Uma string vazia para poder limpar os dados, tá? Bom, feito aí o nosso código, tá? Bonitinho. Já na próxima aula a gente já vai testar essa parte aqui do inserir, já na parte da view, tá? Já vai desenvolver a parte da view e aí a gente já vai testar e ver se está funcionando tudo direitinho, tá? Lembrando que sempre é bom a gente dar um build para ver se está tudo certinho, se está funcionando tudo de maneira correta e tá buildando aqui. E buildou com sucesso, tá? Então vejo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.